Tá, está gravando, Então, professor Léo, está gravando. agora sim. Agora sim. Então, oficialmente bem-vindos a todos. A gente está aqui na nossa oficina com o excelentíssimo professor Oliver Yatsugafo. A Bárbara vai ficar fazendo o nosso apoio técnico. Eu estou entre aqui e a outra oficina, fazendo apoio para ambas. Então, eu passo a palavra para a Bárbara, que vai apresentar o Oliver, e depois o tempo é do... Bem-vindos. Obrigada, professor Léo. Obrigada a todos, gente. Peço desculpa por não estar ligando a câmera, porque meu computador não tem câmera de webcam. Tentei entrar pelo celular, mas infelizmente não deu certo. Então, bem-vindos, como o professor Léo já falou. Bem-vindo, professor Oliver. Obrigado por ter aceitado participar com a gente. Ó, tem gente chegando, gente. Eu vou falar brevemente sobre o currículo do professor Oliver e depois o professor Oliver já está com a palavra. Oliver Yatsugawa é doutora em artes musicais, com área principal violino e área complementar viola desde 2011. E mestre em música, performance de violino desde 2007, ambos pela Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, e sob orientação de Levon Ambassumian, da Rússia. Atualmente professor do curso de música no Departamento de Artes da Universidade Federal de Mato Grosso. Além do violino, também tem se dedicado à performance da viola e a regência. Não tem aqui, mas também é coordenador do projeto de extensão UFMT com a corda toda na UFMT. Está com a palavra, professor Oliver. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Obrigado também ao professor Léo. É um prazer estar aqui nessa manhã com vocês. Agradeço a oportunidade de estar aqui no CPEM 2020 e nesse formato online. Que bom que existem essas tecnologias para a gente poder realizar as coisas, né, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado e espero que a gente tenha aí uma boa sessão sobre cordas friccionadas. Eu gostaria de pedir, se possível, né, que a gente ligue as câmeras, né? Quem não puder, como a Bárbara ali, né, tá com esse problema, né, do laptop, mas para também a gente poder ver um pouco mais uma cara do outro, né? Então a Débora está com a câmera aberta, legal. Tem ali alguém como Fragmentos, é nossa aluna da licenciatura, sim? Indira, bom dia. E para a gente poder estar um pouco mais conectado, né? Já que não é possível da forma presencial. Eu faço parte de um grupo de pesquisa da UFRN, Federal do Rio Grande do Norte, presidida pelo grande professor de violoncelo, Fábio Presgrave. E nossas sessões todas, a gente tem esse costume, né, de deixar as câmeras abertas, né, a não ser por algum motivo, assim, né, mais pessoal, que as pessoas não abrem as câmeras. Então, eu gostei muito dessa ideia, né? Então, essa é uma prática que a gente tem feito e que, assim, por um lado é ótimo que a gente possa fazer dessa forma, mas por outro, né, infelizmente, né, que o melhor seria a gente estar ali junto, na mesma sala, aquela aglomeração linda, né, mas enquanto não é possível, estamos aqui. O professor Fortunato, ele me deixou bastante à vontade em relação à abordagem da nossa sessão de hoje. E aí eu pensei assim, né, como tem uma parte prática, eu pensei, eu não gostaria de ficar aqui palestrando, né, falando sobre aspectos né, das cordas friccionadas, da história, das técnicas. Então eu pensei assim, da gente fazer já um pouco com o nosso instrumento. Eu sei que é muito difícil também aqui a gente fazer um som que fica essa bagunça, mas tem algumas coisas que eu tenho feito e que tem dado certo. Então, se vocês toparem comigo, eu gostaria de fazer algumas coisas já com instrumento, né? Estou vendo aqui, né, a professora Indira, a Lívia, que acabou de entrar. Então, o pessoal que vai entrando e já, não sei se já estão com um instrumento aí, a gente experimentar algumas coisas. Pode ser?
E também para o pessoal, né, que for entrando e vai ficar gravado aqui, o pessoal que assistir a posteriori também vai poder, né, pegar o seu instrumento e ir experimentando, certo? Então, a primeira coisa, pessoal, quando a gente pensa no instrumento, é essa conexão. E eu penso muito como um instrumento também que a gente incorpora, um instrumento que passa a fazer parte do nosso corpo. É mais um membro que a gente adiciona ao nosso corpo, sim? Então, para tanto, a gente tem todo um processo, uma preparação, porque o corpo precisa se adaptar a esse instrumento, né? E, a princípio, esse instrumento é como se ele fosse um corpo estranho, né? Então, é normal que a gente sinta desconforto, né, para quem é mais iniciante, mas mesmo para quem já tem mais experiência, né, Indira? Né, de vez em quando a gente sente desconfortos, a gente está ali ajustando alguma coisa em relação à queixeira, aos acessórios, ao posicionamento. A gente está sempre refletindo sobre nossas práticas. Mas hoje eu gostaria de começar assim, pela questão dos alongamentos, né, que é justamente o que a gente faz normalmente antes de pegar um instrumento. Só que esses alongamentos, acho que todos já conhecem, né? Legal. Eu já fiz os meus aqui, hoje, antes da sessão. Mas o que eu vejo muito pouco, pessoal, é o que são os alongamentos com um instrumento, né? Já que essa ideia, justamente, de ter um instrumento incorporado, eu acho que né, que é vigente, eu acho bem interessante a gente também bolar alguns exercícios com o instrumento, né? Então, beleza, vamos supor que a gente já fez os nossos alongamentos, aqueles todos, né, da cabeça aos pés, aí a gente pega o instrumento. Eu gostaria de começar com o violino, né? Então, primeira coisa, a gente tem esse encaixe aqui, né, que é entre a mandíbula e o ombro, né? Pescoço e ombro. Basicamente, pessoal, esses alongamentos que eu vou passar para vocês, eles estão relacionados justamente aos movimentos do nosso corpo que a gente utiliza ao tocar o instrumento, certo? Eu acho que dá para me ver bem, né? Vou ficar um pouquinho mais distante. E assim, eu vejo muito pouco, né, os professores abordarem nesse sentido. O que eu vou passar para vocês, então, hoje, ele está relacionado com as vivências e as experiências que eu tive com os meus professores, e também com a experiência que eu tive e tenho ainda com a minha condição de distonia focal. Não sei se todos sabem, mas eu tenho uma condição que é uma condição neurológica que afeta quando eu toco. Então, quando eu fiz o meu tratamento por neuroplasticidade, o especialista, ele que me indicou alguns desses exercícios, né? Tá ok? Só deixa eu ver aqui um pouquinho, parece que a conexão tá um pouco... Ah, sim, Não travou, não, professor. Agora é só a imagem que às vezes está oscilando, mas o áudio está tudo bem. Ah, que bom, nessas intempéries das nossas conexões. Tá. Até que é bacana, Oliver, que no Meet, se ele vê que a conexão está instável, ele baixa um pouquinho a qualidade do vídeo e tem a qualidade do áudio, ele prevalece o áudio em comparação ao vídeo. Ah, entendi. Tá legal. Então, qualquer problema, daí vocês dão um grito aí.
Então, seguindo, pessoal, vamos lá. Com o violino, a gente posiciona ele e procura ter essa sensação de conforto, né? E aí, o que eu gosto de fazer? Alguns movimentos assim, né? Segurando aqui já, sem pesar muito a cabeça, deixar leve e respirar. Né? Algumas vezes, de forma bem relaxada. E aí começar a fazer alguns movimentos assim, circulares, ó. De um lado, para o outro, para trás, para frente, para cima, para baixo. E experimentando. Certo? Agora, também aqui, ó, o ombro, ó, levanta, abaixa. Levanta, abaixa. Um dos maiores problemas que a gente tem, né, pessoal, né, para quem toca o violino, para quem toca viola, é justamente da gente ter essa tensão no ombro aqui. Né? Isso vem muito da questão de fixar um instrumento, tanto em relação ao ombro aqui, quanto em relação à cabeça. Então, a gente aperta com o ombro, levantando, e a gente aperta com a cabeça, tentando fixar o instrumento. Quando, na realidade, o ideal é que ele fique solto, entre aspas, né? Mas que ele tenha essa mobilidade, né? O ponto, digamos, ideal é aquele que ele está firme ali, mas ele está praticamente ao ponto de sair. Né? E a gente tem que aprender a lidar com isso e relaxar, soltar. Né? Então tá, né? Com o ombro também, a gente levanta e solta. Normalmente a gente fica levantado e não percebe. Né? Então por isso que na nossa prática é importante a gente, sempre que puder, colocar no consciente e soltar. Né? Porque quando a gente toca, pessoal, é muito normal que a gente se envolve ali com a música, com o exercício, enfim. Né? O corpo, ele não é feito para relaxar. A gente aprende, isso é um aprendizado. Né? O corpo, ele é feito para contrair. Né? Então, a tensão é normal. Então, nas nossas práticas, a gente aprende a soltar, a fazer tudo que a gente precisa da melhor forma possível, com o menor esforço possível. Então, vamos lá, voltando a isso. Agora, a cabeça também. A cabeça, a gente gira para um lado, para o outro, para cima, para baixo, tentando sentir bem a soltura da cabeça, do pescoço. E aí, coloca o peso e volta. Coloca o peso e volta. Pessoal, tudo que eu estou passando aqui, também ele deve ser utilizado, pensado na prática. Né? Você está lá tocando uma sonata, uma peça, uma escala, você está, sempre que possível, pensando, voltando a isso. Tá legal? Né? Para quem já sabe mudar de posição, então a gente faz, ou mesmo quem não sabe, ó, também esse exercício aqui é muito bom. Né? De flexão aqui, né, do braço. Nesse sentido, para cima e para baixo. Para cima e para baixo. Né? Deslizando os dedos levemente. Pode ser só um dedo primeiro, depois 2 juntos, depois 3. Pode ser um dedo em cada corda. Vocês vão experimentando. Né? Mas é importante que passe por todas as cordas, porque cada corda tem um ângulo, né, pessoal? Cada dedo também, ele toca a corda de uma forma diferente. Né? Então, para cima e para baixo, devagar. Então, e sentir bem esse movimento, né, do bíceps e o tríceps funcionando, né, músculos agônicos e antagônicos funcionando nesse equilíbrio.
Certo? Outro exercício também, pessoal, aqui é esse aqui, ó, que eu chamo de balancinho. Né? Muito bom também, né? Que justamente pega o ângulo das cordas. E aí você pode fazer também, né? Que seja lá na primeira posição. Pode vir aqui mais para as posições altas, né? Mais próximo, indo em direção ao cavalete. Certo? Uhum. Outro movimento muito importante, pessoal, é esse aqui, ó. De dar tchau, né? Fecha aqui para dentro e abre. É o movimento de pronação e supinação. Né? Então, no caso aqui, a gente, com o violino, toca com a posição levemente supinada. Né? Então, isso é muito importante. Então, fecha, quase ao ponto de, ou ao ponto de encostar a palma da mão no braço do violino. Né? Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Isso. Outro importante também é esse aqui. Né? De trabalhar o punho. Né? Também, quase ao ponto, ou ao ponto de encostar aqui também, no braço, e aí abrir. Uhum. Beleza? Pessoal, vocês já pensaram que quando a gente toca, é como se a gente estivesse pegando as notas? Né? Seja com um dedo, seja com dois, seja com eles todos. Então, esse aqui é um ótimo exercício também. Ó. Como se a gente fosse pegar o violino. Pode ser com os 4 dedos, pode ser só com um, né? E fazendo movimentos amplos, assim. Por mais que quando a gente toque não seja tão assim, mas como a ideia é também do alongamento, então a gente explorar isso. Né? Então, abrir bastante. É como se fosse isso aqui, pessoal. Né? Abrindo e fechando. Abre e fecha. Inclusive o polegar também, não deixe, né? Normalmente quando a gente toca, a gente pensa em deixar ele paradinho. Né? Esse é um ponto importante do polegar também. Mas é importante que ele tenha mobilidade, que ele se mantenha flexível. Né? Pode ser só um dedo encostando na corda. Em todas as cordas, né, pessoal? 2 dedos juntos, 3 dedos juntos, 4 dedos juntos sobre uma corda, cada um sobre uma corda. Né? Vocês vão experimentando. Né? Então, justamente tem tudo a ver com o que a gente toca. Né? Quando a gente toca, são inúmeras formas, não é? E a gente tende muito a pensar a forma como uma coisa assim fechada, dura, né? E esse nome forma, na verdade, já nos tem essa denotação, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque mesmo que a gente pense na forma, a gente deve pensar de uma forma dinâmica, né? Que tem a ver lá no momento que a gente está tocando a escala, que a gente pensa na forma, mas é dinâmico, uma nota em seguida da outra, seja num andamento lento, seja mais ágil, enfim, né? Aí as passagens musicais, então tudo é muito dinâmico, tudo deve ser muito flexível, certo? Então é isso, pessoal. Em relação ao membro esquerdo, né? Então, esses exercícios. O que eu gosto também de fazer um pouco mais é aqui daí, né? De cada dedo, a gente pega, pressiona levemente e solta. Pressiona novamente e solta. Cada dedo experimentando essa pressão, né? Cada dedo e solta.
Outra ideia que eu gosto bastante é a ideia da catapulta, que é a gente faz o esforço nesse sentido, né, que seria para trás, e aí solta. Faz esse esforço aqui, que é de estender o dedo e solta. Solta. Né? Então, a gente deve pensar justamente nesse movimento aqui, e não nesse de colocar, né? Que é o normalmente que a gente faz, né? Colocar o dedo, né? Mas aqui a ideia é que nem da catapulta mesmo, né? De você colocar o dedo para trás e soltar. Colocar o dedo para trás e soltar, né? Vocês podem fazer isso em cada corda também, mais uma vez, com 2 dedos juntos, com 3 dedos juntos, com os 4 dedos juntos, certo? Então é isso, pessoal. Vamos pegar o arco agora, então? Em relação ao arco, né? Então, a primeira coisa justamente é a nossa pega, né? Que eu penso muito assim, em deixar a mão relaxada e encaixar o arco nos meus dedos. Claro, tem toda aquela concepção das escolas, que inclusive, pessoal, hoje em dia tem se debatido muito e cada vez mais tem trazido a ideia de que as escolas, né, que são as pegas de arco, elas já estão ultrapassadas. Né? Então, o que a gente via lá há tempos, da escola russa, da escola franco-belga e tal, né? Isso já está cada vez mais caindo por terra. Né? Então, cada instrumentista é único e, claro, né, seguindo a orientação, seguindo também a tradição, vai ver qual é a melhor forma de posicionar os dedos sobre o arco. Né? Eu penso muito nisso, porque essa coisa de pegar, né? Claro que é a pega, mas eu penso muito em encaixar os dedos, né, sobre o arco. Então, no meu caso, né, ó, eu gostaria até que você experimentasse assim também, ó, né, um pouco. Deixar a mão solta e aí encaixar, né, sabendo, claro, né, que o dedo mindinho, ele sempre fica apoiado na ponta do dedo e bem curvo, né, bem aqui, ó, redondinho, da mesma forma o indicador, né? Certo? Agora eu gostaria que vocês, né, tendo essa sensação do encaixe, para ver como é que está a mobilidade. Né? Com a outra mão aqui, pega aqui, ó, e faz um pouco esse movimento aqui, ó, para lá, para cá, né, para todos os lados. Né? E como é que tá? Tá legal? Isso é muito importante, pessoal, que a gente também, né, pensa na pega como uma coisa fixa, uma coisa dura, e não é nada disso, né? É flexível, é móvel, né? E os dedos vão se adaptando, né, para tudo que a gente precisa fazer em relação ao arco, as técnicas, né, os golpes de arco, condução, tudo mais, tudo envolve a gente ter isso aqui, ó, isso aqui é a base, né? O encaixe e essa mobilidade para todos os lados, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Né? Isso é o mais importante nessa questão da base, do fundamento. Certo? Importante também lembrar aqui, ó, em relação ao polegar, que ele também fica um pouco flexionado, justamente, porque se ele já está assim estendido, já não tem mais para onde ele ir no sentido de estender, né?
Então, se ele fica flexionado demais também, ele não pode flexionar mais. Então, eu sempre penso nessa questão do eixo, né? Que sempre é uma medida ali próxima ao meio, para que ele possa ir tanto para um lado quanto para o outro. Certo, pessoal? Legal. Né? Então, essa é a primeira parte, né? Agora, gostaria que vocês fizessem um pouquinho isso aqui, ó, agora. Com os dedos, ó. Estendesse e flexionasse. Flexionando e estendendo. Né? O meu especialista, né, que me tratou da distonia focal, ele fazia uma analogia assim com o bico de pato e garra de tigre. Né? Aqui no caso é a garra da onça. Né? E aqui é o bico de tuiuiu. Né? Então é esse movimento aqui, pessoal. Né? Do bico do tuiuiu, grandão, ó. E aí aqui é a garra da onça. Né? É o que a gente vai fazer com o arco. Isso. Outro exercício daí que a gente faz é esse aqui, ó. Primeiro a gente pode fazer com essa rotação aqui, ó, do antebraço, né? Como se fosse pronação e supinação. Rotação entre o rádio e a ulna. Né? A gente chama de limpador de para-brisa. Né? Tá chovendo agora aqui em Mato Grosso, oh, coisa boa, mas estamos lá no carro, vamos ligar o limpador de para-brisa aí. Então, em primeiro, fazer aqui com essa rotação da ulna e do rádio, pronação, supinação, e no segundo momento, somente com os dedos, ó, pessoal, ó. Tá vendo? Só com os dedos, ó. Então, exige um esforço aqui, é um treino bem legal para o nosso dedo mínimo, né? Que é ele que faz, ó. Ele empurra o arco para cima e ele que sustenta todo o peso do arco, ó. Né? Se eu solto ele, ó, cai o arco. Né? Então, né? Mais uma vez, ó. Primeiro com o limpador de para-brisa com pronação e supinação, rotação rádio-ulna, e depois só com os dedos. Então, mais uma vez, pessoal, se vocês conseguirem lembrar disso quando vocês estão tocando, faz muita diferença, né? E a minha dica para vocês é um ensinamento também do especialista, claro, muitos professores, pedagogos abordam isso também em suas aulas de instrumento, mas o que é importante? A gente pensar que músculos grandes são feitos para movimentos grandes e músculos pequenos são feitos para movimentos pequenos. Ah, professor, mas isso é tão óbvio, né? Mas o que acontece? A gente vira e mexe, usa músculo grande para fazer movimento pequeno. E aí quer usar o músculo pequeno para... E é uma bagunça, vira uma bagunça. Né? Então, esse cuidado a gente tem que ter. Né? Por exemplo, aqui. Quando a gente está começando, o que é normal da gente ver, né, o iniciante? Então, quando vai pegar o arco, o que ele faz? Né? Começa com arcadas relativamente curtas, mas a gente vê muito comum isso aqui, ó. Né? De usar, fica aqui meio fixo, e usa o braço todo, esse movimento que vem do ombro, que é um músculo grande, né, aqui do ombro e do braço, e quando na realidade a gente usa o músculo aqui, entre o braço e o antebraço. E quando a gente quer fazer menor ainda, a gente usa só o punho. E menor ainda é só o dedo. Então é isso, né? Eu sugiro que vocês experimentem um pouquinho isso, sabe? Pode começar tanto por uma extremidade quanto outra. Né? Então, ao violino, vocês podem começar bem pequenininho, assim, só com o dedo. Ó.
né? Com essa ideia aqui, ó, do bico do tuiuiu e a garra da onça, né? Depois só o punho, depois o antebraço, depois o braço. Né? E vocês vão reparar que, à medida que você vai usando os músculos maiores, os músculos menores também estão lá ativos, participando. Né? Tá? O que a gente precisa é ter essa ideia, né, de que grupo muscular vai ser o principal naquele momento que a gente está fazendo determinado golpe de arco, né, como a gente está conduzindo o arco, enfim. Tá? Outro, daí, né, seguindo em relação ao arco aqui, a gente fazer isso aqui, ó. Pra cima, para baixo. Eu chamo de foguete isso aqui, ó. Né? É um foguete. As crianças adoram. Para quem ensina, né, Indira? E não só criança, mas os jovens e os adultos também. É muito importante que a gente use as metáforas, né? Que a gente crie alguma historinha, faça uma narrativa. No aprendizado, nesse processo de ensino-aprendizagem, é fundamental que a gente tenha essas abordagens, né? Utilizando metáforas, porque o cérebro ele sempre associa com algo conhecido, né? Então, naquele momento, o violino ou a viola, o violoncelo, enfim, são desconhecidos. E se a gente consegue fazer essa analogia, essa conexão com algo conhecido para as pessoas, isso ajuda muito no processo de aprendizagem. Né? Então, mesmo para os adultos, né, que às vezes eles já têm uma ideia, que acha que fazer uma metáfora é uma coisa meio infantil, né, mas a gente tem visto aqui com o nosso pessoal, no nosso programa, que tem dado muito certo, e eles estão cada vez mais abertos a isso. Né? Então é isso. Para cima e para baixo, para um lado para o outro, abre e fecha, redondo, fazendo uma bola, de um lado para o outro. Então, pessoal, isso tudo por quê? Justamente voltando àquela ideia de incorporar um instrumento ao seu corpo. Né? Porque quando a gente está com o instrumento, muda tudo. Né? Nossa relação de equilíbrio, a gente está ali concentrado em tocar, mas na verdade o nosso corpo ele está todo ali se modificando para justamente tentar se adaptar àquela situação com um instrumento. Né? Então, como eu disse, no primeiro momento, o instrumento é como se fosse um corpo estranho. E às vezes vem até o cérebro ele manda até uma ordem de repulsão, de repelir o instrumento. Né? Foi isso que aconteceu comigo nesse meu problema neurológico da distonia focal, né? Que o meu corpo não aceitava mais o violino. Então, o processo de reabilitação envolveu muito isso. E né, boa parte dos exercícios que eu estou passando para vocês aqui tem a ver com esse processo. Né? E acho que vale muito, mesmo para quem não tem distonia, eu aplico isso para todos os meus alunos, e acho que é uma visão bastante saudável, né? Que a gente muitas vezes não considera, porque a gente pensa, não, tem que praticar, tal. Claro, a gente quer estar bem, né, com o nosso corpo legal, funcionando tudo bem, todas essas relações sensório-motoras, fisiológicas, conexões das nossas sinapses, né? Mas o fato é que aí o nosso corpo se manifesta, né? E muitas vezes a gente ignora
esses sinais que o nosso corpo emite, né? Ah, tô com uma dorzinha ali, vai passar, tal, né? Às vezes vai lá, para um pouquinho, dá uma respiradinha, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso, pessoal, né? Com os sinais que o nosso corpo emite. E então é isso, né? Tudo que eu estou falando justamente envolve a nossa consciência corporal e a nossa consciência corporal junto ao instrumento, né? Que quando a gente vê, assiste grandes musicistas e que é aquela coisa mais linda da gente ver essa fusão entre o instrumentista e o instrumento, como se fosse uma coisa só, não é? É a coisa mais linda quando a gente vê essa relação. E é isso que, na verdade, a gente busca. Eu estava conversando com a Kátia Balussier, que é uma grande pianista, que ela já esteve até aqui conosco, nós tocamos recitais, que ela, por motivos lá, né, que ela estava de mudança no Rio e tudo mais, ela ficou um tempo sem praticar. E olha só que incrível, pessoal. Ela começou a sentir dores, né? Ela continuou praticando, mas muito pouco. E ela teve umas dores, assim, que ela nunca tinha tido. E aí ela, gente, mas olha que coisa isso, né? Eu acho que é falta de prática, né? Mas a falta de prática que ela notou, pessoal, é medo da consciência corporal, porque ela exercita, ao praticar, justamente isso, né? Então, olha só a importância, né? Não só para quando a gente toca, mas para a nossa vida, né? Para o pessoal que pratica aí 2, 3, 4, né? Eu já pratiquei, teve dias que eu pratiquei mais de 12 horas, né? Então, quer dizer, metade do dia você passa com o instrumento ali, né? No seu colo, no seu ombro, enfim. Então, não tem como, né? Quer dizer, o instrumento, ele faz parte da gente nesse sentido, né? Que a gente passa várias horas do dia com ele. Então, quando a gente pratica menos, o nosso corpo também sente falta, né? Sei lá, se você pudesse imaginar você sem um braço por alguns momentos, né? Aliás, isso acontece, né? Com quem perdeu um braço em acidente, que usa uma prótese, enfim, né? Que muitas vezes essas pessoas, inclusive, sentem aquele membro perdido. É incrível, né? Eu fiz também por algum tempo a terapia ocupacional, que ela, né, a terapia ocupacional, ela vem principalmente se desenvolver no período de guerras, né? Com muita gente acidentada, muita gente machucada né, com membros perdidos. E a terapia ocupacional, uma das partes, justamente é sobre isso, né, de fazer aquela terapia do espelho, onde a pessoa se olha no espelho ali e o cérebro, quando a gente olha no espelho, ela vê aquele membro perdido. Então, né, vamos supor que ela perdeu o membro direito, ela vai lá com o esquerdo, que aí no espelho reflete como se fosse aquele membro direito. Né? É incrível, ela começa a mover, o cérebro ele ainda tem essas conexões. Né? Então, né, levando para as nossas práticas, né, para o que a gente faz com o nosso instrumento, ou para o que a gente é com o nosso instrumento, né, faz todo sentido. Legal, estou vendo a Lívia ali também com o violoncelo. Né? No violoncelo, né, nesse sentido, tem um problema um pouco maior, porque a posição é sentada. Né? Mas mesmo assim, a gente deve pensar em que formas a gente pode ter de mobilidade, da gente ser flexível. Né? Então, eu vou sentar aqui um pouquinho
Não sei se dá para me ver bem assim. Estou aqui sentado, né? E aí o violoncelo, basicamente, como seria, Lívia? A gente está trabalhando com um tronco, ó, né? A gente pode começar com essa ideia desse balanço lateral, né? Para frente, para trás. Isso, Lívia, e com o instrumento, né? Isso, que a ideia, claro, a gente faz os alongamentos todos, mas, né, voltando aqui a ideia de fazer tudo com o instrumento, sabe? Então, você faz esse movimento lateral com o instrumento junto, como ele faz parte do seu corpo, ele não é uma coisa à parte, né? Para frente, para trás também com o instrumento, né? Isso. Legal. Aí também tem a questão das pernas. Sentir o apoio né? Isso também esqueci de falar, pessoal, né? Da viola, do violino. Como é importante a gente sentir os nossos pés, as nossas pernas, também flexíveis. E quando a gente toca, principalmente quando a gente está nervoso, essa situação do palco, né? A famosa ansiedade, né, do palco, a gente tende a contrair. E é tão importante a gente manter móvel, flexível, mais relaxado, solto possível, né? Então, aqui também as pernas, a gente levanta um pouquinho, né? Levanta os pés, mas apoiando a ponta dos pés no chão, né? Isso. No caso do violoncelo, o apoio é um pouco maior na perna esquerda, sim? Então, é como se, quando a gente faz esse movimento aqui lateral, é como se a perna empurrasse um pouquinho o cello para o outro lado, né? Então, vai um pouquinho para o outro lado e volta. Um pouquinho para o outro lado e volta. E o que é importante, né, Lívia, o pessoal que está aí assistindo, é sempre encontrar a posição de equilíbrio, o eixo, que a partir daquilo você faz toda essa movimentação, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente toca lá, começa a tocar assim daí, ó. Aí isso está fora do eixo, né? Mesma coisa no violino, na viola. Também, às vezes a gente, por estar aqui mais esse peso pro lado esquerdo, o que a gente faz? A gente tem a tendência de fazer essa torção com a nossa coluna. Mas não, a gente deve procurar, deixe que o corpo se ajuste ali, né? É muito comum que os instrumentistas todos tenham problema de esses, né, da coluna todos, né? A lordose, a escoliose, enfim, né? Eu mesmo tenho aqui desvio na coluna e, né, que é, na verdade, comum, não é o ideal, mas infelizmente é comum que a gente tenha, justamente para compensar essa questão do peso, né? Então, no violoncelo, é isso, tomar bastante cuidado para não, né, se está tocando lá, ficar torto assim, né? Então, sempre manter o corpo no melhor estado possível, né? E que tem essa questão que a gente pensa, né, da gente se adaptar ao instrumento, mas também o instrumento se adapta a gente. Eu acho que é essa relação, sabe? Né? Porque se for, a gente pensar, eu vou me adaptar aqui ao instrumento, aí você vai tocar o violoncelo, você vai, aqui eu estou me adaptando, sabe? E não é, né? Quer dizer, então o que eu posso fazer, né? Mais uma vez, essa é uma frase, na verdade, do meu professor, né? Digo, meu professor Bozis aqui do Brasil, e o professor dele dizia, né, Max Rostal, que tocar é você ter o melhor resultado possível com o menor esforço possível. Então, eu sempre penso nisso. E a condição para que isso aconteça é que a gente esteja o mais solto possível. Tocar deve ser uma coisa natural,
né? E falando em natural, pessoal, na verdade, tocar o instrumento é, a priori, antinatural. A gente faz parecer natural, não é? E justamente essa questão também que a gente, que eu falei, da gente relaxar. O corpo não é feito para relaxar. O corpo é feito para contrair. Aí é o aprendizado nosso de diminuir as tensões, justamente de a gente ter essa consciência corporal, saber usar os grupos musculares para aquilo que a gente está fazendo naquele determinado momento. E aí partir para outro, que é dinâmico, não é? Então, em algum momento a gente usa os grupos musculares maiores, né? A gente toca mais intensamente, então é normal que haja um esforço maior, né, ali. Mas o que acontece? Às vezes a gente está fazendo uma coisinha bem delicada e acaba tendo um esforço gigantesco ali, né? E até falando nisso, dessa questão do esforço, pessoal, né? Desculpe que eu estou indo e voltando. Quando a gente toca, por exemplo, intensamente, né? Por exemplo, vou pegar só uma nota aqui, tá? Ó. Né? Quando eu toco intensamente, um fortíssimo, o que vocês acham? Que eu estou fazendo mais esforço, menos esforço? É interessante isso, né? Que quando a gente ouve, a ideia é que a gente está fazendo um grande esforço, né? Só que não. Né? No caso do arco, a gente aprende a soltar o peso do braço, né? E mesmo você sendo mais baixinho, alto, com um braço maior, mais longo, comprido, um braço um pouco mais curto, um braço um pouco mais cheio, qualquer braço, né, sabendo ali trabalhar, vai ser o suficiente para tirar um som bastante intenso do seu instrumento, né? Porque a gente usa a gravidade, né? Então aqui, ó, no caso, eu não estou pensando em fazer força aqui para, né, força muscular. Eu estou pensando em soltar o peso do meu braço. Né? E da mesma forma, pessoal, aqui, ó, que eu penso em soltar o peso do meu braço, da mesma forma eu penso aqui também, né? Eu toquei com vibrato e também estou pensando em soltar aqui. E é o que a gente muito pouco pensa, né? Em soltar aqui também, né? Aí a questão é justamente essa relação toda, né, que a gente tem. Tá, mas se eu for soltar aqui o peso do meu... Mas aí o violino vai cair aqui, né? Sim, né? Então, eu até gostaria agora que a gente experimentasse um pouco isso, tá? A gente pode começar pelo arco. Vamos pegar o arco ali, pessoal, né? Aí, assim, aquela história novamente do encaixe, né? Bem solto. E aí, assim, coloca numa posição legal para vocês, que aí vocês tenham essa sensação aqui, ó, segurando, né, com a outra mão, e aí vai colocando o peso. Mas não fazendo força, pessoal. É só colocando o peso. Colocando o peso. Então, aqui, ó, tá solto, encaixei, aí vou colocando o peso. E à medida que eu vou colocando o peso, vocês vejam que meus dedos vão baixando. Né? E é isso que a gente deve sempre pensar, trabalhar, sentir, né? Que não é a força muscular, porque o músculo ele é muito forte, gente. Vamos pensar que o músculo a gente vai usar justamente para a movimentação, né? Que já é bastante complexo, né? Cheio de nuances, né? Vamos pensar aqui a questão da intensidade ao instrumento, ela vem do peso, da gravidade, de usar a gravidade para fazer as intensidades. Então é isso, ó.
né? Leve, leve. Então, pensando aqui, ó, né? Tá tocando piano, pianíssimo, né? Tá suspenso. E à medida que você vai tocando, colocando intensidade, né? Meio piano, meio forte, forte, fortíssimo, você vai soltando o peso. Agora, é importante que o peso você consiga canalizar, que ele venha aqui, né? Desde o ombro até a ponta dos dedos, mas que canalize na ponta dos dedos aqui, ó. Não digo na ponta porque a gente, né, pega aqui mais ou menos no meio dos dedos só. O único que vai na ponta mesmo é o polegar e o indicador. Ah, desculpe, o polegar e o mindinho, né? E tem essa sensação. Na verdade, aqui em relação ao peso, o polegar ele não tem muita ação, né, nesse sentido, né? Mas ele está lá justamente para fazer esse contrapeso. Então é isso. Eu gostaria que vocês experimentassem isso também ao violino, né, à viola, ao violoncelo, enfim, né? Tá? A gente está lá. Né? Deixando um pouquinho suspenso. Né, com arcadas pequenas. Solto. Aí vai colocando peso. E aí aumentando também a expansão das arcadas, né? Para justamente experimentar isso. Leve, e vai colocando peso, sentindo o peso, sem fazer esforço, a força muscular, né? Tá? E aí, claro, né, tem toda a relação ali também, né, dos três aspectos, né, que um deles é justamente o peso que a gente está falando, mas também a questão da velocidade, né, do movimento e a questão do ponto de contato. Sempre considerar esses três pontos aí. Tá? Mas agora eu estou dando ênfase justamente nessa questão do peso, né? Tá? Então é isso. E aí que está mais uma vez, né? Ó. Então, quando a gente está com a mão solta, ela está um pouquinho mais próxima do bico do tuiuiu, né? E quando a gente vai colocando o peso, ele vai virando mais o tigre, né? Certo? Então, essa é a ideia. Aqui, agora vamos pegar o violino. É a mesma coisa, pessoal. Né? Vocês podem até segurar aqui um pouquinho, né? Para ter essa sensação. Né? Ó, aqui a gente está com o braço suspenso, né? Certo? Agora vamos pegar um dedo. Vou pegar o dedo 2 aqui, tá? O dedo médio. A ideia é, mantendo aqui essa posição, né? Que eu chamo de neutra, posição base, eu vou em qualquer lugar aqui, ó. Eu estou na corda lá, não sei nem que nota que é. E aí eu vou colocando o peso no meu dedo. E vou soltando o braço. Fica bem pesado, pessoal. Né? Mantendo assim essa posição meio de anzol, né? Flexionado. Então, só com o dedo 2 lá, eu vou soltar o peso do meu braço. Isso. Né? Para quem não quiser segurar aqui, o que acontece daí? Quando você solta o braço, você também tem que soltar a cabeça. Né? Mas não faz força com a cabeça, pessoal. Né? É bem aquela ideia assim, ó, que essa posição que a gente mantém normalmente, a gente está sustentando a cabeça, né? Porque se a gente está de pé, a gente solta a cabeça, o que acontece? Isso. E a gente não se dá conta que a gente pode fazer isso no violino. O que a gente faz? A gente usa esses músculos aqui do pescoço, contrai, poder, né? Quando na verdade é só necessário que a gente solte a cabeça, né? Então, nos momentos que a gente precisa ter um pouco mais de soltura no membro, mais isso, deixa a cabeça aqui pesada para estar mais solto, tá vendo? Né? Tá bem ali, aí a minha mão ela tá bem solta para poder fazer os movimentos, né? Mas se não, pessoal, né, no caso assim de ter uma nota fixa, ó, né, você pode até levantar aqui e tá bem, ó, né, sem problema, não precisa estar ali sequer apoiando o instrumento com a cabeça. Né? Um grande exemplo, né, para nós todos, no caso do violino, é David Oistrakh, né?
E, inclusive, ele não sei como, parece que faz mágica, né? Ele toca as coisas mais difíceis, né? Com aquele virtuosismo todo, e a cabeça dele tá assim, voando, né? Mas como é que ele consegue? Como é que o violino não cai? Né? Parece que tem uma coisa que fixa aqui, né? O violino no pescoço, sei lá, né? No ombro, cola, assim, né? Tá? Mas é um exemplo aí maravilhoso para nós, né? De poder que isso é possível, né? Tá? E mais uma vez, tem, claro, o fator psicológico, né? Eu já dei aula para alunos que, mas professor, se eu não apertar aqui, o violino vai cair. Calma, né? Claro, às vezes, né, está lá, justamente, vai escorregando. Mas eu mesmo, né, tive vários recitais aí, suando, e aí o violino vai escorregando assim, aí vai ficando aqui assim, aí você está tocando ali, você não vê a hora de ter uma pausa para poder botar o violino para lá de volta, né? E são coisas que a gente tem que lidar, né? Mas na nossa prática, né, mais uma vez, a gente pensa justamente nessa mobilidade, nada fixo, né? Tá? Então, mais uma vez lá, pessoal, né, só para sentir também aqui, ó, essa questão do peso, né? Eu gosto de apoiar aqui com a outra mão, né? E sentir o peso aqui também, ó, né? E aí eu até faço exercício de vibrato, né? Muito do vibrato duro, pessoal, é justamente isso, porque a mão e o braço tensiona, né? E, e impede da gente ter um vibrato mais solto, mais amplo, né? Com essa variedade toda, né? Tanto da velocidade quanto da amplitude, né? E eu pratico muito assim, ó. Primeiro tendo essa sensação do braço solto, né? Faço até um pouco do balancinho. E aí eu vou colocando aqui, vibrato. Aí pode exercitar em todos os dedos, né? Certo? Né? Sentindo e não fazendo força com o dedo, hein, pessoal? Mais uma vez, né? Soltando o peso do braço mesmo, ali, ó. Né? Soltando o peso do braço. Né? Que a gente pensa muito em apertar, né? Pressionar o dedo ali. Né? Claro, tem força aqui o suficiente para isso, né? Mas quando a gente usa o peso do braço também, a gente está ali justamente trabalhando um outro, de uma outra forma, né? Soltando aquele grupo muscular, exigindo menos esforço, né? Porque simplesmente eu estou deixando solto aqui, né? Pode fazer por horas, por horas. Tá legal, pessoal? Então é isso. Não sei como é que... Ah, tá, sim, né? São agora 9 horas, 9h05. Professor Oliver, se o senhor quiser já responder uma pergunta que foi pedida, que foi perguntada, ou se o senhor quiser deixar mais para o final. Eu posso já responder sim, Bárbara. Então, eu já aproveito e peço para o pessoal, quem tiver pergunta, manda aqui no chat que eu aviso o professor Oliver. A Débora perguntou, a forma de segurar o arco é a mesma tanto para o violino quanto para o cello? Ah, tá. Assim como mesmo no violino, né, cada um tem uma pega que difere do outro, da outra, no violoncelo também. Eu estou até com o violoncelo ali, mas eu deixei ele fechadinho, né, mas eu vou pegar aqui o arco do violino e representar aqui mais ou menos a pega do arco de cello, tá? Então, pensando que é um arco de cello, da mesma forma também, ó, esse encaixe aqui, né? Que vai o polegar aqui embaixo e os dedos por cima, né? Por cima da baqueta. Né? Ah, professor, mas olha aqui, o mindinho, ele tá também indo por cima da baqueta. Sim. Né? No violino, a gente segura com a ponta do dedo. No violoncelo, a gente coloca ele sobre a baqueta. Né? Ele fica redondinho. E mais ou menos a posição dele seria aqui, ó, no meio do talão. Né?
aí o dedo anelar em seguida, um pouco aberto, e aí o indicador. Né? Cuidado para não espalhar demais, mas também não deixar muito juntinho. Justamente, ó. A base é essa aqui, ó. Né? No meu caso, pessoal, tá? Então, cada um tem que perceber, procurar perceber como é que é esse encaixe. Mas a base sempre é da mão solta. Né? A partir disso daí vem ali o encaixe e aí saber a função de cada um dos dedos. Né? Então, no caso do dedo mínimo, qual é a função do dedo mínimo, pessoal? É justamente de ter esse aqui, ó, esse movimento. Né? De baixar e levantar. Né? E os outros vão agir por consequência da ação do dedo mínimo. Né? Então, quando ele abaixa, o indicador aqui sobe. Né? A função do dedo indicador, justamente, é de concentrar um pouco mais o peso do arco ali. Né? Quando eu estava falando sobre essa questão do peso do arco, de canalizar para os dedos, a porção talvez maior seja aqui, para o indicador. Né? Mas eu penso muito, na verdade, em distribuir o peso sobre os dedos todos. Né? Né, a escola russa, né, que se conheceu, né, de Heifetz, por exemplo, né, um dos grandes violinistas, justamente tinha essa pega, que inclusive o dedo mínimo ele mal tocava na baqueta, né? E era justamente uma posição mais pronada, né? Justamente para trabalhar essa questão do peso ali, concentrar o peso mais aqui para o dedo indicador, né? Mas se vocês forem observar, um outro violinista russo, né, que eu acabei de mencionar, o David Oistrakh, ele já tem uma pega mais plana, vamos dizer assim, né? E é mais ou menos como eu sigo, né, como é a minha pega. Então, no violoncelo, mais uma vez, né, ter esse cuidado do dedo mínimo, ele ir sobre a baqueta e com a ponta do dedo aqui, ele encostar no talão aqui, né? E, né, ter o cuidado para não segurar para cá demais, ou mesmo muito para lá, né? Tá? Mais ou menos aqui, ó. Né? O dedo mínimo, ele encaixa no meio do talão. E os dedos médio e anelar, eles têm a função de segurar juntamente com o polegar aqui, ó. Né? Fazer como se abraçasse o arco. Né? Para as crianças, ó, mais uma vez uma metáfora aí, ó, funciona muito bem o cachorrinho que pega o ossinho, aqui a gente chama do lobo, a raposinha, né? Com as orelhinhas, ó. Né? Então, para quem ensina, isso é ótimo, pessoal. Né? De fazer essa analogia, de usar a metáfora, né? De pensar que é um bichinho. Né? Então, mais uma vez, cuidado para não deixar espalhado demais. Ó, imagina assim, essa posição por um tempo, né? Tensão demais, gente. Né? E também fechar. Não. Né? Muito fechado também não adianta. Né? Também é uma contração. Então, é solto. Certo? Não sei se eu consegui responder bem a pergunta. Ótimo, legal. Então é isso. Mais alguma pergunta por agora, Bárbara? Enquanto não, mas como o professor Léo escreveu ali, se alguém tiver, gente, uma pergunta, pode abrir o áudio, a câmera e fique à vontade. Legal, legal. Então, seguindo, né, eu gostaria de fazer um pouco agora tocando, né,
a gente pensar nesses movimentos. Então, mais uma vez, né? Partindo daquela base, movimento pequeno, só dos dedos, do punho, antebraço e braço. Muito importante, pessoal, né? Por exemplo, quando eu estou fazendo aqui o meu movimento do détaché, não sei se dá para perceber aí, meus dedos fazem um pouquinho isso aqui, ó. Né? Agora, esse movimento, ele não é intencional. Tá? Esse movimento, ele é justamente consequência de eu estar com os dedos relaxados. Certo? Então, a gente pode até exercitar, né, como eu sugeri no início, ó, assim, ó, porque eu estou pensando em movimentar meus dedos. Né? Aí eu estou pensando em movimentar meu punho. Aí aqui estou pensando em movimentar. Mas aí, como está mais pouco possível aqui, né? É normal que os dedos tenham essa mobilidade. Isso é muito importante, pessoal. Se não tem isso, quer dizer que está ali com alguma contração. Os dedos estão tensionados. Né? Então, tem bastante. Isso vem com o tempo, né? Para quem é muito iniciante ali, né? A gente tem a paciência, mas à medida que for desenvolvendo, é importante que tenha isso. Né? Essa soltura. Né? Então, essa é uma coisa. Agora, esse movimento também, pessoal, a gente pode usar quando a gente tem trocas de corda. Né? Então, por exemplo, lá. Os dedos, olha. Né? O que eu gosto muitas vezes, pessoal, é de fazer mesmo para quem é iniciante, sabe? De tentar fazer as duas cordas, mesmo que saia às vezes uma depois da outra, é justamente para tentar aproximar os ângulos. Né? Quando a gente tem essa sequência, por exemplo, que a gente chama de bariolagem, né, que vai para uma corda e depois volta para outra. Então, não sei se dá para perceber bem aí, né? Ó, eu faço basicamente com meus dedos, ó. Né? Isso, quando eu tenho ali uma dinâmica de piano, então, bem tentando aproximar as cordas, certo? Quando eu faço um pouquinho mais, já penso no punho, né? Então, primeiro o dedo, depois o punho. E se é maior, antebraço. Né? E se eu tenho movimentos maiores, daí já vem aqui pro braço com o ombro. Certo? Então, esse exercício é muito bom também para isso, né? Tudo de corda solta mesmo. Depois pode até colocar algumas notas, né? Tem uma sequência que o Bozizzi passa que é muito boa, né? E basicamente o cachorro vai, cachorro vem, mais uma vez aí, né? Que é o Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Ré, Dó, Si, Lá, né? O óleo caracol que a gente usa aqui, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi, que seria óleo caracol, ele vai voltar. O cachorro vai
cachorro. Né? As crianças adoram. Olha o caracol, ele vai voltar. Ou o cachorro vai, cachorro vem. Né? Ele, inclusive, faz esse exercício, né, com mudanças de corda. Né? Tem basicamente duas ligadas. Né? Então, aí... E aí, o meu conselho para vocês é que vocês façam justamente trabalhando isso, né? Pode começar no que seria mais fácil, aqui pensando no movimento do antebraço com o braço, né? E o que eu gosto muito de abordar? Quando a gente faz esse movimento do détaché, que é mais ou menos nessa porção aqui, né? Do meio até um pouco mais em direção à ponta do que em direção ao talão, né, que eu acho que é o lugar mais apropriado para quem dá aula, para quem é mais iniciante, de usar essa porção aqui. Né? E aí, a partir disso, ir expandindo, primeiro para a ponta e, por último, lá o talão. Né? Eu não concordo com essas metodologias que já, desde cara, usam o arco inteiro. Né? Agora, a gente percebe que tem alunos que têm mais facilidade. Né? A gente tem alguns alunos aqui que começaram, e aí a gente vai passando assim, né, nessa porção aqui mais ou menos do meio do arco, e elas já chegam tocando com o arco inteiro, e com facilidade. Então, beleza. Tá? Mas, enfim, né, a gente pensa em, a partir aqui dessa posição do meio, e expandindo primeiro para a ponta, e depois para o talão. Por último, para a região do talão. O que ia dizer mesmo? Posição do arco. E por que isso, pessoal? Justamente que o movimento, a compreensão, ela é mais complexa, principalmente no talão. Né? Isso para a gente que sabe. Agora, né, o aluno ali que, né, não tem ainda muita noção, ele vai, né, ele se lança aquilo e às vezes faz bem. Então, ótimo. Né? Agora, para a gente que, né, tem a experiência, para a gente que leciona, é importante que a gente tenha certos cuidados. Então, mais uma vez aí, ó, o que eu uso daí para fazer esse movimento básico do détaché? Eu uso o como vai, né? Como se fosse cumprimentar alguém. Ó. Como vai? Tudo bem? E é exatamente esse o movimento que a gente aplica aqui quando vai fazer o détaché, né? Como se fosse um como vai. Então, se você está com o seu aluno, você pode até encaixar ali o arco e fazer um como vai meio na diagonal, assim, né? Já tocando na corda lá, por exemplo. Né? Fazer o como vai para ela ter essa sensação enquanto toca ali para baixo e para cima. Aí, né, as crianças, principalmente, fazem festa com isso. Como vai? Tudo bem? Daí já saem uns sons arranhados e tal, né? E isso que eu acho legal, sabe? Né, que a gente fala que é a nossa bagunça da aula, mas trabalhar o lúdico e fazer com que né, quem esteja ali envolvido tenha gosto, que tenha prazer. Né? Isso é super importante, pessoal. Cara, se uma aula de música a gente deixa ela chata, é porque a gente está fazendo alguma coisa errada. Que uma aula de música é para ser a coisa mais legal, é para ser massa. Né? Então, se tem alguma coisa ali que a aula está monótona, que a aula está sem graça, a gente está indo por um caminho que não é legal. Né? Então, a gente tem que pensar nas nossas práticas para que elas tenham sempre essa coisa assim, né? Claro, da motivação, a gente sempre pensa, mas que tenha esse sabor, ou tenha vários sabores. Né? E isso também para quando a gente pratica para a gente.
né? Eu estou aqui lembrei, né? Mais linda, né? Para quem não sabe, ele é um dos maiores violinistas, ele já é um senhor de idade, né? Mas continua tocando. E ele teve paralisia infantil. Ele, né, anda com muita dificuldade. Então ele chega lá com as muletinhas no palco e é incrível, assim, sabe? A alegria de tocar que ele tem. Né? Ele toca já desde pequeno, inclusive foi uma recomendação médica que ele tivesse alguma atividade, assim, né? E aí ele descobriu o violino e foi onde que ele, né? Nossa, é maravilhoso. E ele afinando o violino já é a coisa mais linda, pessoal. Né? Ali, você já, naquele tim, afinando o violino, você já sente, já percebe o envolvimento dele com o violino, com a música, com o ambiente que ele está. E claro, aí quando ele toca é de chorar, gente, de tão lindo, de tão maravilhoso. Né? Então é isso, na nossa aula, ou com a gente mesmo, é muito importante que a gente sinta prazer, que a gente tenha satisfação na nossa prática, né? E eu sempre penso nisso também, sabe, que daí tem essas questões do nosso corpo, né? Então, vamos pensar assim, que quando a gente sente prazer, o nosso corpo, ele reage a isso, né? E é sensível a isso. E produz hormônios, enzimas, né? Então, você sabe qual é que é um dos hormônios do prazer? Né? A gente tem, por exemplo, dopamina. E isso é super importante. Né? Junto com a dopamina, quando a gente está, também tem a adrenalina, que é muito bom, na verdade. Né? Por outro lado, daí, quando a gente está em situação de estresse, né, que o nosso corpo se põe, ou a gente se põe numa situação de perigo, né, qual é o hormônio do estresse? Cortisol. Então, quando a gente produz cortisol, não é legal, pessoal. Né? É uma defesa do nosso corpo, mas, né, mais uma vez, né, retornando àquela questão do corpo estranho. Né? O instrumento não, quer dizer, ele é a primeiro momento, mas a gente, com a nossa prática, né, com o nosso desenvolvimento, ele passa a ser, a gente passa a incorporar o instrumento. Sim? E, então, claro, né, ainda mais nesses dias de hoje, com essa pandemia toda e distanciamento, é muito triste, né? Então, o nosso estresse está ali elevadíssimo, né? E todas as nossas forças ali, ficar bem, né? Mas é difícil mesmo. Né? Eu tenho praticado todos os dias, mas lá no começo, né, a gente não sabia o que acontecia. A gente teve um concerto ali na sala nossa, né, da FCA, no auditório da FCA, em homenagem às mulheres. Lembro que foi numa sexta-feira, e aí no sábado veio a determinação, né, em março. E aí foi aquela tristeza, né, gente? E tá até agora. A gente nem sabe o que vai ser ainda, né? Com certeza até o final do ano, aí a determinação da gente não poder retornar, mas ano que vem a gente ainda é muito incerto. Né? Mas enfim, pessoal, né, só mencionando essa questão da gente procurar ter prazer e quão isso é importante de associar as nossas práticas, de associar a música, né, sempre com algo prazeroso, porque daí o nosso corpo responde, né, com dopamina, muita dopamina aí. Né? Legal? Bárbara, como é que nós estamos? Perguntas? Ainda temos umas meia hora e, professor, o Carlos, ele pediu para perguntar qual a melhor dinâmica para ter um vibrato bonito, mas ele não especificou nenhum instrumento. Tá. Bom, né, como a gente está aqui na sessão de cordas friccionadas,
o vibrato ele tem muita coisa em comum em todos os instrumentos, né? A forma de se realizar é diferente, né? Mesmo em relação ao violino e à viola, que são mais parecidos do que né, o violoncelo ou mesmo o contrabaixo. Eu estou meio torto aqui, pessoal, vou sentar um pouquinho. Tá. Então, eu falei um pouquinho sobre o vibrato, né? Mas agora eu vou, então, me ater um pouquinho mais. Tá. O que seria, basicamente, o vibrato? Seria a oscilação, né, da frequência de uma nota. E como é que a gente faz isso? Com esse movimento, né? Que é para frente e para trás, basicamente. E o que constitui o vibrato, pessoal? Basicamente 2 elementos. Um é a amplitude e o outro é a frequência. Tá? Então, amplitude é nesse sentido assim, de quão para frente ele vai ou quão para trás ele vai e volta. Né? Eu gosto, quer dizer, na verdade é uma questão física nossa, né, pessoal? Que a gente tem uma nota, vamos dizer que, né, tá lá, uma nota afinada. Quando a gente faz o vibrato, o que vocês acham? Que a oscilação ela é da nota para trás e volta, ou da nota para frente e volta, ou ela é em torno dessa nota, que vai um tanto para frente e um tanto para trás? Essa é uma dúvida, é uma questão bem importante nossa, né, do violino. E sabe o que é, pessoal? Normalmente, que é aquela coisa assim que até os outros instrumentistas fazem graça da gente, né? Que na verdade a gente toca tudo desafinado, aí bota o vibrato só para corrigir a afinação. E não deixa de ser, né? Que o vibrato é esse artifício, né? Justamente, que ele modifica... Eu ia dizer, estão mentindo? Não estão mentindo. Né, professor? Também uma coisa interessante sobre a questão da desafinação e do vibrato, isso eu aprendi com o meu professor de instrumentação, sabe, Oliver? Ele tinha uma frase que realmente funcionava. 1 é solo, 2 é desafinação, 3 é naipe. Porque entre as microdesafinações de 3 ou mais pessoas, vira um naipe, vira um som único, e o vibrato também ajuda a corrigir isso, né? Entre essas microafinações entre os diferentes instrumentos. E os violinos, as violas, geralmente são naipes um pouquinho mais robustos, né? Então as microdesafinações são ajustadas com os vibratos. Exatamente. Né? Legal, professor. Né? Então, voltando a essa questão agora, né, do vibrato, o que a gente faz? É a nota afinada, né? Enfim, né, a gente pode até discutir essa questão da afinação depois, né, que não, na verdade não existe a afinação absoluta, né? Mas enfim, né, vamos pensar que a nota está afinada aqui. Quando eu vou fazer o vibrato, a partir dela para trás e volta para o mesmo ponto, né? Porque isso tem uma relação com também a questão do ouvido, pessoal, né? Que se eu pego a nota, vocês podem até experimentar isso, né? E eu coloco ela para cima, sabe o que acontece? Né? Por exemplo, tenho aqui, eu estou tocando uma nota dó, e eu vou daí oscilar aqui para frente em direção dó sustenido e volto para o dó, né? Fazer esse vibrato aqui, dó em direção dó sustenido e volta. O nosso ouvido acusa um dó alto, no caso, né? Agora, se a gente pega esse mesmo dó e coloca ele nesse movimento para trás, em direção ao si, o nosso ouvido aceita. Ele vai continuar ouvindo essa oscilação que vai em direção ao si e volta, mas ele aceita
né? Aqui, ó. Então, dó em direção ao si e volta lá pro dó. Essa oscilação. O nosso ouvido aceita. Agora, dó e oscila em direção ao dó sustenido, o nosso ouvido o que faz? Ele acusa para cima. Ele não fica com esse parâmetro aqui, ó, do dó. Ele fica com o parâmetro dessa parte que, mesmo que vai e volta, ele ainda fica acusando como se fosse lá, ó. Então fica parecendo um dó meio. Aí fica mais desafinado ainda, né, professor? Aí não dá certo. Né? E mesmo que a gente pense ali, ó, né, e é o que acontece, pessoal, né? Um dos nossos problemas com, justamente, agora falando sério, né, essa questão da oscilação, mesmo que a gente pense em torno da nota, vamos pensar, né, que daí, então vou fazer aqui a oscilação um pouquinho em direção ao si e um pouquinho em direção ao dó sustenido, fica ali no meio. Não adianta, pessoal. Né? Ainda vai ter aquela sensação do nosso ouvido acusando da afinação alta. Né? Tá? Então, pensar sempre nisso, né? Do ponto da nota para trás e volta. Para trás e volta. Exatamente ao mesmo ponto que saiu. Tá? Então, eu sugiro que vocês façam esse teste mesmo. Né? Depois, não sei se a gente tem jeito de conversar novamente, mas se vocês quiserem experimentar agora um pouquinho, enquanto, né, vai passando aqui, também não há problema. Né? Como o microfone de vocês está mutado, né, vocês podem experimentar, quem está com o instrumento aí. Tá, então, voltando a essa questão do vibrato, a gente tem amplitude, que é o quão vai, no caso, né, vamos, já está colocando para frente aqui, ó, né, o quão vai para trás e o quão volta, né? Então, amplitude pequena, amplitude maior. Né? E aí a frequência é quantas vezes por segundo isso vai. Né? Se é mais lento, né, devagar, ou se é mais rápido. Então pode ser um vibrato curto e rápido, pode ser um vibrato curto e lento, e aí vai, né, trabalhando com esses dois aspectos, e isso vai dar a gama, né, desses coloridos que a gente fala, dos vibratos. Né? E é super importante, pessoal, o vibrato para, né, que aí agora voltando àquela piadinha, né, na verdade, os que mais falam da gente são aqueles instrumentos que não têm possibilidade de fazer vibrato, né, como a trompa, por exemplo. Eles adoram falar, né, que trompa é muito difícil, né, pessoal? Né, e eles têm que dar uma cutucada na gente das cordas aí, né? E a corda, o som da trompa é a coisa mais linda, né? Eu não sei, né? Assim, normalmente não tem vibrato. Eu lembro que acho que até uma escola russa mais antiga lá que fazia o vibrato na trompa, ficava não sei, né? Um tanto até engraçado, né? Mas enfim, é isso, né? O vibrato ele dá essa variedade de cor e variedade de afetos, né? Que é uma coisa super especial a ver com o violino, e é o que torna o violino um dos instrumentos mais parecidos com a voz humana. Né? Essa capacidade de expressar tantos afetos. Né? E muito disso, claro, tem a questão do arco, mas o vibrato ele está intimamente relacionado com isso. Né? Então, vamos supor assim, que a gente tenha uma sensação assim mais de tranquilidade. O que vocês acham como é que vocês acham que vai ser o vibrato? Vai ser assim bem rápido, amplo, ou um pouco menos e um pouco, né, menos amplo e um pouco mais lento, né? Ou a sensação assim de agitado, de estar ali, né? Mais rápido, ou de estar nervoso, né? Ou de estar com muita alegria, né? Ou de estar triste, ou de estar, enfim, furioso, de estar ali passando por um drama.
né? De estar tá com a sensação vazia, sem vibrato, né? Então, o vibrato, ele é super importante nisso, né? E, claro, a gente pode exercitar essa gama toda, mas quando a gente toca, acho que o mais importante é justamente ter isso, sabe? Você está ali tocando a música, e o que a música te diz? Né? Justamente, é uma frase luminosa, alegre, é uma frase sombria, uma frase dolorosa, sofrida. E aí, o vibrato vai se aplicar justamente a esse sentimento, certo? E é o vibrato que vai dar esse tempero todo especial, né? Como o Flash diz que vibrato é a marca de cada instrumentista e ele é como se fosse o tempero, os molhos que a gente coloca em nossa comida, o nosso sal, né? É o que dá o sabor ali à nossa música, né? Tá? Enfim, eu não sei se eu respondi bem a pergunta. Tá legal? Eu acredito que sim. Beleza. Agora, então, eu posso passar um pouquinho de exercícios para o vibrato. Não sei se não perguntou especificamente sobre o instrumento, né? Mas, basicamente, eu posso passar aqui alguma coisa para vocês, né? De exercícios de vibrato. Primeira coisa, pessoal, é justamente essa sensação da soltura, né? Vou até ficar de pé aqui novamente. E aí, mais uma vez, ó, né, eu seguro aqui com a outra mão para justamente poder soltar o peso, que isso é importante, gente. Né, essa sensação do braço solto aqui, né? Como se estivesse pendurado. Né? O braço ele fica pendurado aqui no braço do violino. Né? E aí fica bem pesado. Daí o que você faz? Você recolhe um pouco o peso e coloca para frente e para trás, para frente e para trás. Né? Porque o vibrato ele vem desse movimento aqui, ó, pessoal. A gente às vezes não pensa, mas para quem ensina, é aqui, ó, esse joguinho do músculo bíceps e tríceps. Quando é o caso do vibrato de braço, que a gente diz. Né? Na verdade, é o braço e o antebraço. Né? E é aquela coisa também da consequência aqui de estar a articulação solta desde aqui das falanges, da palma da mão, do punho, tudo mais solto possível. Né? Então, para você, tem que perceber isso, e para quem leciona, né, perceber isso no aluno ali, onde estão os pontos de travamento, e aí ir destravando. Né? Então, lento. O que eu faço com as crianças é, vamos brincar de bater na porta, sabe? Como se estivesse batendo na porta. Toc, 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 toc. Né? É justamente ter essa sensação aqui, ó, né? do bíceps, do tríceps trabalhando. Né? E aí, o que eu faço também, pessoal, ali? Né? No primeiro momento, deixo bem soltinho e faço isso aqui assim, ó. No braço todo, ó. E aí vai soltando, vai diminuindo e vai pressionando um pouquinho a corda até parar num ponto fixo e continuar com o movimento. Né? Então, mais uma vez, braço solto, começa com um movimento um pouquinho maior lá, tudo soltinho. Aí escolhe um dedo, no caso aqui estou com o segundo dedo apoiado na corda, vai diminuindo e vai aos poucos pressionando a corda ou soltando o peso, né, no caso aqui, e até ficar num ponto fixo. Isso pode trabalhar com os dedos todos, né? Inclusive o dedo mínimo, né, em um momento posterior, né? Então tá lá, ó, tô pensando no dedo mínimo. Aí tá o dedo mínimo, aí parou num ponto fixo, ficou, né? Pessoal, por mais que a gente pense que o vibrato ele seja esse, no caso do violino e da viola, né, nesse sentido aqui, né,
que a gente treina também, né? Que é um pouco a ver, olha lá, mais uma vez, ó, com o bico de pato, o bico do tuiuiu e a garra da onça, né? Então, a ver aqui com a mão esquerda, né? Ó. Então, isso aqui é um bom exercício, pessoal. Né? Também, ó. Pensar assim. Com todos os dedos. Né? E os dedos juntos também, pode ser. Né? Ó, pensando que é o bico e a garra. Mas tem um movimento que a gente se esquece, sabe qual que é? Que a gente pensa assim, né? Que é esse aqui, ó. Lateral. Que também está junto. Que vem desses músculos aqui, ó. Que a gente chama de interósseos. Né? Que são super importantes também. Então, além de fazer esse movimento aqui, ó, né, esse exercício aqui, ó, né, de estender e flexionar, a gente faz esse aqui, né, que no caso seria um movimento de rotação, mas que a gente chama de adução e abdução, né, abdução, adução. Só que como a gente está com os dedos flexionados, fica um pouco, né, um pouco mais difícil de perceber. Mas na verdade o que a gente faz é isso aqui. Como se fosse afastar e aproximar. Isso aqui é super importante, pessoal. Né? No violoncelo também, né? Fazer isso aqui, ó. Cada dedo. Né? No violoncelo é um pouco diferente, né, Bárbara? A questão do vibrato, né? Que, enfim, alguns cellistas fazem o vibrato com a rotação, assim, ó. Mas parece que isso é menos bom, né? Seria mais também a questão do braço. Parecido com isso que o senhor está fazendo no violino mesmo. É mais confortável, inclusive. É bem parecido com isso que o senhor está fazendo no violino mesmo, é muito mais confortável, inclusive. Legal, ótimo, Bárbara. Então, é isso aí. Né? Tá? Então, mais uma vez, pessoal, ó, né? Também exercitar isso aqui, ó. Não sei se dá para ver bem aí, né? Só o dedo, ó, tá vendo? Ó? Né? O dedo e um pouquinho do punho, ó, mas mais pensando no dedo e deixando o punho agir por consequência, por simpatia. Né? E aí, fazer aqueles exercícios rítmicos, né? Que você faz 1, 2, né? 1, 2. Aí, 1, 2, 3. Aí, fazer mais rápido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Né? Variando a questão da amplitude e a questão da frequência. Beleza? Sempre esses dois aspectos aí a serem trabalhados. Legal? Né? Porque o que a gente quer? É ser como a nossa vida. Cheia de sabores, cheia de experiências, cheia de sentimentos. Né? Então, né, eu acho um absurdo, pessoal, o professor que fala, não, o vibrato tem que ser um só. Né? Trabalha aí, tem que ser um vibrato consistente, claro, mas rápido, né? E com amplitude ali padronizada. Não, é um absurdo isso, gente. Vibrato tem que ser de tudo quanto é jeito. Né? Porque senão é só uma emoção que você tem? De jeito nenhum, né? Uhum. Tá? Legal, pessoal. Mais alguma pergunta, Bárbara? Até agora, não. Uhum. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Ainda temos uns minutinhos. Tá legal. Professor, já que ninguém tem uma pergunta, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre performance. A performance? Tá. Seria assim. Eu sei que varia muito de música para música, né, de repertório para repertório, mas mais específico sobre postura no palco, sobre questões de estar com o instrumento, mais essas questões. Tá legal. Eu falei um pouquinho, né, durante a nossa sessão sobre essa questão do palco, e uma das coisas que tem sido muito discutido, e na verdade sempre foi, na verdade,
né? É a questão da ansiedade, do nervosismo, né? E cada um, na verdade, lida com isso de uma forma diferente, né? E, pessoal, não pense que mesmo os grandes artistas não tenham isso, né? Todos nós, como seres humanos, estamos susceptíveis a passar por um nervosismo, ansiedade. Claro, acho que o fato da gente ter o hábito de estar no palco influencia bastante, né? E, infelizmente, nesse momento, a gente não tem como estar lá, né? A gente tem visto algumas coisas, assim, mas muito pontuais, né? A Indira, né, pode falar um pouco sobre isso também, a dificuldade que está sendo, assim, de poder ter uma apresentação, de organizar alguma coisa que, né, respeite toda essa questão das determinações, né, da saúde, né? Porque a gente consegue lidar com o palco como, pessoal? Estando no palco, né? E aquela coisa assim, da gente exercitar mentalmente, já que a gente não pode estar, né, nesse momento. Inclusive ontem, eu estava comentando aqui com a Rúbia, para quem não conhece, a Rúbia é minha esposa e coordenadora pedagógica do programa de extensão com o FMD com a corda toda. E ontem a gente teria uma apresentação lá no Zumira Canavarros, né? Então a gente estaria naquela loucura, sabe? Mas aí a gente passou o dia em casa, né? Claro, trabalhando e tudo mais, né? Dei minhas aulas e, né? E nossa, que saudade que dá da gente poder estar nesse agito, né, Indira? Bárbara também, né? Enfim, né? O pessoal todo aí que tem o costume de se apresentar e tudo mais, né, Léo? É isso aí. Então, o que a gente pode fazer é um exercício mental, né? E tentar se colocar numa situação essa de palco. E como eu falei antes também, pessoal, né, que é uma coisa que é, digamos, maior que a gente. A gente não tem como evitar sentir. Mas o que a gente faz a partir disso é que determina daí né, o que vai acontecer. Então, eu estava falando sobre essa questão do estresse, né? Quando a gente está numa situação assim, o nosso corpo reage no sentido assim de perigo, uma situação de perigo, né? É uma coisa instintiva do ser humano. E vem a questão de você liberar o cortisol, liberar a adrenalina, né? Não sei se acontecer com vocês, mas comigo às vezes já aconteceu, sabe? De eu estar numa situação assim, de ficar tão nervoso e me vira um ímpeto assim de sair correndo, né? E de fugir, como se eu me deparasse ali com uma onça pintada, um jacaré, sair correndo mesmo, né? Porque o palco é a onça, né? Então, claro, existem casos mais severos, né, dessa coisa de ansiedade, né, a síndrome, né, tem essa síndrome, e aí precisa ter acompanhamento, né, de um terapeuta, de um psicólogo, até mesmo um psiquiatra, né? Mas casos, assim, que é de lidar com isso, né, por exemplo, como é que eu lido? Me vem, assim, essa sensação, né, de ansiedade, né, me sinto, assim, nervoso. E aí eu começo a colocar no consciente isso. Ah, que legal. Dou umas risadas e eu tento curtir isso, né? Que, cara, que coisa boa. Eu senti esse nervosismo, sabe? Tentar transformar isso em uma coisa boa. Mas é uma coisa minha, né? Acho que cada um pode procurar ali como é que consegue fazer isso da melhor forma, lidar com isso
da melhor forma. Agora, o que não é legal, pessoal, é a gente tentar reprimir, sabe? A gente tem que canalizar. Porque a gente, não, eu não posso ficar nervoso, porque se assim, nervoso desse jeito, não vou conseguir tocar, eu vou tocar tudo errado, vai ser uma catástrofe. Não, pessoal, né? A gente tem que pensar que uma apresentação é mais uma apresentação, não é a apresentação, né? Aí eu fico pensando assim, esse pessoal, né, do atletismo, que lida com isso, né, vai para as Olimpíadas e é ali. Teve toda uma preparação, sei lá, né, para quem corre 100 metros. E é ali, aqueles segundos que vão valer, né, ele ganhar uma medalha ou não, né, e eles, né, sair frustrados ali porque eles treinaram tanto para aquele momento, né? E mesmo que não tenha chego, ganhe medalha, já o fato de estar ali é uma grande vitória. Para a gente também, né? O fato da gente estar ali no momento de entrar no palco, de, né, apresentar, já é uma grande vitória para a gente, né? Agora, olha só, pessoal, tem uma informação muito interessante em relação a isso, de um pesquisador, médico e músico também, que se chama Eckhart Altermiller. Posso até colocar aqui no chat para vocês, né? O Walter Miller, ele diz assim que ele lida com muitos músicos e, na verdade, ele tem uma pesquisa brilhante sobre a saúde do músico, a distonia focal, né, que é esse problema que eu convivo. Vocês podem pesquisar. Coloquei ele. Vocês acreditam que tem muitos músicos que simplesmente conseguem bloquear o estresse? Então, essa coisa assim, né, da pessoa estar com estresse e ela não ter a sensação dela bloquear. É incrível, né? E porque ele chegou assim, ó, então, como é que tá o seu nível? Não, doutor, olha, eu não tenho esse problema, não tenho estresse. E aí foi feito o teste, né, ali com a saliva, aquele teste rápido, né? E foi detectado níveis altíssimos de estresse nesses músicos. No entanto, elas não têm essa sensação, né? Porque o estresse, o cortisol, está agindo lá no corpo, viu, pessoal? É só o cérebro que ele faz isso, ele tem essa reação, né? E aí é bem difícil de tratar isso também, porque como é que a pessoa vai tratar algo que ela não sente, né? Então envolve essa parte que é fisiológica, né, da reação do corpo, mas também tem um lado forte, um lado muito forte psicológico, né? Professor, Então, eu peço que o senhor conclua, falta 5 minutinhos para encerrar a nossa oficina. legal. Então, basicamente é isso, né, que eu tinha para falar dessa parte mais de ansiedade, né? Procurar curtir. Eu acho que os americanos têm uma visão bem legal, assim, né? Uma relação bem legal em relação ao palco, que eles falam enjoy, né? Curta. Ou na Espanha, que eles falam desfrutá-lo, né? Que é desfrutar. E às vezes a gente acaba ali, sabe, sei lá, por coisas que são, claro, né, normais, que vêm ali, né, eu vou errar. Sabe, sabe, vai ir para a jaula dos leões. Não é nada disso, né? Quer dizer, às vezes pode ter ali pessoas que querem que você quebre o braço, mas é uma. Acho que a maioria das pessoas vão estar contigo, vão estar curtindo, então a gente curte isso junto, né? Legal, pessoal? Então, vamos indo para o final aqui, né, da nossa sessão. Agradeço a oportunidade, espero poder ter contribuído um pouco, né, com essa parte ali dos alongamentos com o instrumento, um pouco das, né, minhas concepções sobre isso, né, a questão aí de
de perguntas levantadas, né, sobre vibrato, sobre as diferenças dos instrumentos, né, e essa última parte da questão da performance e ansiedade no palco. Né? Então, agradeço o professor Léo, agradeço a Bárbara por estar aí com a gente, e a todos, né? Mais um alô para a Indira. Senhor. Obrigada a todos que participaram, e só lembrando que esse vídeo, essa oficina, ela está sendo gravada e logo depois estará disponibilizada na plataforma do YouTube do seminário, ok? Então, obrigada, gente. Mais alguma coisa, professor Oliver? Alguma coisa, professor Léo? Da minha parte, tudo bem. A gente se fala, vai se falando. Muitíssimo obrigado, Oliver. Eu falei lá, vou pensar como é que eu alongo com a flauta doce. Fiquei pensando como é que eu alongo com a flauta doce. Tem jeito. Obrigada a todos, pessoal. Tenham um bom dia e a gente se despede aqui. Tchau, gente. Bom dia, tchau, pessoal. Vou gravar aqui, que eu estou interrompendo a gravação.